Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse capítulo 17. Continuando aí nossa exposição do livro de Apocalipse. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, mas hoje nós vamos nos deter somente nos 3 primeiros, você pode dizer assim, nos 5 primeiros, né, versos. Né? Diz assim a palavra do Senhor: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlata, besta completa de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se essa mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão contra eles o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor do Senhor e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem seu pensamento, executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nos deparamos com a Tua palavra, Pai, e percebemos o quanto ela é maravilhosa. Queremos pedir ao Senhor Deus que a Tua palavra nos console, porque esse é o objetivo dela: consolar o coração dos crentes, exortá-los, despertá-los, instruí-los no caminho do Senhor. Que possamos, ó Senhor Deus, ser instruídos, exortados, consolados através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, através do Teu Espírito, Senhor, e traz à nossa mente aquilo que às vezes nós não estamos vendo aqui no texto bíblico. Faça que o Teu Espírito Santo esclareça para nós, ó Senhor Deus, o significado, o sentido, Senhor Deus, e a instrução que o Senhor quer nos trazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos entrando aqui mais numa sessão. A gente percebe que o livro de Apocalipse tem essas sessões grandes, né, que falam sobre blocos vamos dizer assim, de revelações, né, mas uma série de narrativa que está toda concentrada, né, e ela se desenvolve ali naquele bloco, e você vê que existe um outro bloco e assim sucessivamente. E você percebe que eles estão falando da mesma coisa, às vezes acrescentando coisas novas àquilo que foi dito, aumentando o nosso conhecimento das coisas no final dos tempos. E aqui nós estamos vendo um bloco, o bloco final, o bloco que representa o capítulo 17 e 18. Ele é uma
é uma descrição do que nós temos no 6º e no 7º selo do capítulo anterior. Tá? O 6º selo diz que sexto flagelo, desculpa, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas secaram para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aí diz assim, então, verso 16, os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. E o 7º selo, flagelo, diz, feito está. Sobrevieram relâmpagos, trovões, terremotos. Verso 19, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do furor da sua ira. O capítulo 17 e o capítulo 18, ele vai descrever esse momento, desses dois selos. Aí nós teremos a descrição da grande meretriz e o anúncio da sua queda. Tá? O capítulo 17 ele vai apresentar a descrição dessa grande prostituta e da guerra espiritual que os reis da terra vão deflagrar contra o Cordeiro. No capítulo 18 nós temos aí o anúncio da queda da Babilônia, a derrocada econômica do mundo. E nós vamos perceber, na leitura que nós vamos fazer a partir de agora, que Babilônia é símbolo de alguma coisa. Babilônia é a grande tentadora, sedutora e mentirosa a serviço de Satanás. E nós vamos perceber que ela tem permanecido nesse serviço não só durante o tempo de João, quando ele escreve essa carta, mas desde a queda do homem até o presente momento, nós vamos perceber que essa imagem que nós temos aqui através da Babilônia, ela sempre esteve presente, porque Babilônia vai representar o mundo caído e a oposição a Deus, que é personificada em uma cidade, um povo que frontalmente se opõe ao Senhor Deus, como foi ali no tempo dos judeus, com relação à Babilônia. Eu gostaria de dar uma visão geral, não somente do capítulo 17, mas dos capítulos procedentes. É só a gente abrir a Bíblia e revirar que a gente vai ver isso aí. Mas seria bom trazer isso à mente dos irmãos. Capítulo 17, nós estamos vendo aí a descrição da natureza dessa prostituta, a Babilônia. E o capítulo 17 vai descrever a sua história. No capítulo 18, nós vamos ver o caráter irrevogável, completo e inevitável da queda de Babilônia. No capítulo 19, nós vemos o regozijo no céu por causa das bodas do Cordeiro e a vitória da besta e do falso profeta. E no capítulo 20, nós vemos a derrota do dragão e o juízo final de Deus sobre a humanidade. Os capítulos seguintes vão falar da igreja, mas esses capítulos estão voltados aqui para o 6º e para o 7º flagelo. E dentro da estrutura do capítulo 17, nós temos o seguinte, hoje nós vamos ficar com os 2 primeiros versos. Eu falei que a gente ia até o 5º, porque nós vamos citar até o 5º verso. Muitas coisas nós vamos citar aqui. Mas nós vamos nos deter mais no primeiro e no 2º verso. Então, esses primeiros versos, João, o apóstolo, está descrevendo a grande prostituta que, com os reis da terra, revela os seus adultérios. Nos versos de 3 a 8, capítulo não, verso 1 e 2, nos versos de 3 a 8, nós vemos a Escritura traçando a associação da Babilônia com a besta de 7 cabeças e de 10 chifres, aquela que nós vimos lá em Apocalipse capítulo 13. Nos versos 9 em diante, nós vamos ver uma apresentação da composição de tempo durante o tempo durante o qual os reis da terra estão guerreando contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vence. E dos versos 15 a 18, João vai explicar o símbolo das águas e da própria mulher que está sentada e tem domínio sobre os reis da terra. Eu já adiantei esse entendimento. Nós vamos perceber que Babilônia é o mundo.
Tá? Babilônia é o mundo. Nós não fazemos parte do mundo. Mas vamos ver isso. Verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Um anjo agora, nesse momento, chama João. Provavelmente não, é um desses anjos que tem as 7 taças, provavelmente o 7º anjo, não sei ao certo, mas especula-se que sim, o 6º ou o 7º anjo. Esse anjo chama João e descreve o castigo que será desferido contra aquela que ele chama de grande prostituta. E é interessante porque, se nós olharmos lá no capítulo 21, verso 9, abram aí, o mesmo anjo vai instruir João a respeito de uma outra imagem de uma mulher. E que mulher é essa? A noiva de Cristo. Provavelmente nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas aqui nós estamos vendo a igreja sendo tratada como uma mulher. E Babilônia, o mundo também. Ela é chamada de prostituta. Isso tem tudo a ver com a questão espiritual. Nós vamos falar sobre isso. Mas é interessante, no momento que eu estava estudando sobre esse texto, eu estava me lembrando da conotação que os reformadores deram para a igreja. Eles diziam que a igreja era a mãe dos crentes. Por que mãe dos crentes? Porque é na igreja que os crentes são gerados. A igreja tem o propósito de aproximar o homem de Deus. Esse é o propósito da igreja, como instituição. Paralelamente a isso, a prostituta é aquela que afasta os homens de Deus. E aqui nós estamos vendo essa imagem muito clara dessas duas mulheres. Uma prostituta sem marido, chamada de meretriz. A outra, noiva, esposa do Cordeiro. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, o mesmo que falou a João ali, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Esse anjo vai contar a história de 2 mulheres, uma santa e uma outra profana. A santa, como nós dissemos anteriormente, ela tem um esposo que é Cristo. A profana não tem esposo. Ela é a grande prostituta. Mas esse anjo está falando sobre o julgamento dessa meretriz. E os profetas do Velho Testamento, eles levaram muitos juízos divinos contra a Babilônia em termos de destruição total. E é o que vemos em alguns textos da Escritura. Eu gostaria de percorrer alguns textos desses, para percebermos a linguagem ali no Velho Testamento, se referindo à Babilônia. Ali a Babilônia é um povo, uma cidade local, algo físico, mas que tem esse caráter de inimigos de Deus. Eles são inimigos de Deus. E por causa da ferocidade, por causa do seu pecado, e tudo aquilo que eles imprimiram em Israel, o Senhor traz juízo sobre eles. Porque aquela cidade é uma cidade profana. E que fazia com que os filhos de Deus se desviassem da palavra do Senhor. Abram aí Isaías capítulo 13, versos 19 a 22. Olha o que o texto da Escritura diz. Percebam que a imagem que nós temos aqui, todo o tempo, é a imagem do Velho Testamento. E nós já falamos sobre isso. A Bíblia é uma só. Não existe Velho Testamento, Novo Testamento. É a Bíblia. Então tem muita gente que diz: o Velho Testamento passou e tal. Existem coisas no Velho Testamento que realmente que passaram, que eram sombras, mas outras não. Outras que permaneceram. Permaneceram. Porque não estavam diretamente ligadas à primeira vinda de Cristo, mas estavam ligadas à igreja, estavam ligadas à segunda vinda de Cristo. E todas as profecias aqui, elas não estão apontando somente para a Babilônia dos tempos antigos, mas para a Babilônia dos tempos antigos como símbolo da Babilônia futura, essa que nós convivemos e vivemos diariamente. Isaías 13, 19 a 22 é assim: Babilônia, joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus,
Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos, porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, os sátiros pularão ali, as hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. A gente sabe que pela história que Babilônia foi dizimada, foi destruída. Hoje parece que aquela região ali é a região do Iraque. Mas as profecias que se referiam à Babilônia se cumpriram. Jeremias capítulo 50, verso 39. Isaías, quando escreve se referindo à Babilônia, esse desterro babilônico ainda não havia chegado. Jeremias 50, 39. Mais uma vez se referindo ao juízo e à completa destruição, ao julgamento, aquela que é chamada nas escrituras de Babilônia, e que aqui é chamada de a grande meretriz, a mãe das meretrizes. Diz assim: por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia, também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração. Jeremias capítulo 51, verso 37. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Nós vemos claramente no Velho Testamento, teria alguns textos, mas eu poderia trazer muitos outros textos que falam do juízo de Deus sobre o povo babilônico, por causa do seu pecado, por causa de que era um povo que não conhecia Deus, como os amorreus, os fariseus, e por causa disso viviam em pecado distante de Deus, com o juízo e com a espada de Deus sobre suas cabeças. Mas também nós vemos no Velho Testamento também profetas anexando esse mesmo título de prostituta às cidades, por exemplo, de Tiro, lá em Isaías capítulo 23, verso de 15 a 17, que diz assim: naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei, mas no fim dos 70 anos dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento. Canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Fim dos 70 anos, o Senhor atentará para Tito, e ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reis da terra. Então nós vemos essa linguagem se referindo a Tito, e por quê? Por causa do pecado que existia naquela cidade. Em Nínive, vocês conhecem a história de Nínive? Nínive é a capital da Síria, no mundo antigo. Lá em Naum, capítulo 3, verso 4, a palavra do Senhor diz assim, mais uma vez, essa mesma qualificação de meretriz, de prostituta a essas cidades. Por quê? Porque essas cidades representavam o pecado, a perversão, tanto moral quanto espiritual, porque eram homens que iam após outros deuses idólatras e que não conheciam ao Deus verdadeiro. Naum, capítulo 3, verso 4. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Jerusalém também é chamada de prostituta. Lá em Isaías, capítulo 1, verso 21, a palavra do Senhor diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Percebam que esse título é dado a essas cidades. E por quê? Por causa da sua prostituição física? Do adultério físico? Não. Por causa de toda a perversão dos homens que detiveram a verdade pelo erro, que não reconheciam a Deus como o Senhor das suas vidas, como nós vimos hoje de manhã no primeiro mandamento.
E que por causa disso, como diz Paulo, eram entregues à sua própria dissolução, para cometerem todo tipo de torpeza, não somente no seu corpo, mas em suas mentes, porque iam após outros deuses. E eram cidades que se prostituíam ou que levavam outros ao pecado e à devassidão. Nós poderíamos dizer que temos cidades assim. Por mais que nós vamos perceber que Babilônia se refere ao mundo, de uma maneira geral. Mas nós percebemos que existem cidades assim, de grande impiedade, como Amsterdã. Eu poderia citar outras, até o nosso próprio Rio de Janeiro. Mas é engraçado que aqui, em Apocalipse capítulo 17, o apóstolo está retratando Babilônia no final dos tempos. A Babilônia do nosso tempo. O mundo hoje. E ele está dizendo que essa Babilônia é a mãe de todas as meretrizes e das abominações da terra. E uma vez que a gente sabe que a cidade foi completamente destruída e despovoada, esse texto deve ser entendido como, mais uma vez, nós vemos em Apocalipse, uma analogia. Não como uma cidade que foi reconstruída, mas como símbolo de todo mal direcionado contra Deus. Parece, queridos, eu ainda não percorri todo o capítulo 17, apesar de ter lido e estudado todo ele, quando a gente vai verso por verso, a gente vai descortinando as coisas. Mas parece que o que nós estamos vendo aqui é que, por mais que Babilônia se refira ao mundo de uma maneira geral, eu acho que posso estar enganado e a gente vai ver isso no decorrer da nossa exposição. Algumas cidades vão se despontar, alguns locais, algumas autoridades vão como representativos, eles vão se destacar nessa vileza, maldade, impiedade e abominação diante de Deus. Mas olha o que ela diz aqui. Ela fala do julgamento da meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E o verso 15 esclarece essa imagem. O que são águas? Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Por isso que a ideia de não de um lugar específico, não de uma cidade específica, mas Babilônia ser o mundo. A Bíblia fala que nós somos cidadãos do reino, nós não somos cidadãos desse mundo. Então existem duas cidades, a cidade celestial que nós pertencemos, e a cidade dos homens, já dizia Agostinho. Essa cidade dos homens seria Babilônia. E nós vamos perceber que no Velho Testamento, mais uma vez, essa linguagem é muito comum. A água se referindo a povos, nações. O que significa Babilônia sentada, ou essa prostituta meretriz sentada sobre muitas nações? A influência e o domínio dessa cidade, do mundo sobre os povos da terra. Ou seja, sobre os homens que detêm a marca da besta em suas testas e nas suas mãos. Que nós interpretamos, muitas vezes, como o pensamento do mundo e as ações. A marca na testa mostra o pensamento do mundo. As mãos marcadas com o número da besta mostram o comportamento, as ações. É assim que nós interpretamos. E como é que nós devemos ver isso? Devemos ver o mundo dessa forma e o seu pensamento personificado nessa cidade. De pessoas alheias a Deus e profanas, como foi no passado ali em Babilônia. Porque a cidade representava o pensamento e a disposição de um determinado povo, inimigo de Deus e do seu povo. E nós até vamos citar algumas características que às vezes nós deixamos passar ao largo, mas que mostram
como Babilônia, como aquelas pessoas viviam ali. No verso 2 ele diz assim: como que se prostituíam os reis da terra, e com vinda a sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. A meretriz está sentada sobre muitos povos, a influência sobre muitos povos, sobre aqueles que não têm a marca e o selo do Cordeiro sobre si, e com ela os reis da terra, os governos, os governantes, as lideranças, as autoridades se prostituem, e os habitantes da terra se embebedam das suas abominações, como diz no verso 4. Achava essa mulher vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. É interessante nós percebermos aqui, nesses 2 primeiros versos, que a palavra prostituir ou fornicar, que no grego é pornel ou correlatos, ela aparece 3 vezes nesses 2 versos. Tá? Nós vemos ali meretriz, nós vemos ali no verso 2 prostituíram, e nós vemos ali a palavra devassidão. Meretriz é porneia, prostituir é porneio, e devassidão é porneia. 3 vezes essa palavra prostituir aparece. E aí a gente percebe que a meretriz especifica essa mulher. Prostituir, essa Babilônia, o mundo. Prostituir descreve as ações dos reis da terra que se envolvem com o seu pecado. E o substantivo devassidão se relaciona com aquele agente que embriaga os habitantes da terra, a própria meretriz. Nós devemos olhar essas expressões e entender espiritualmente. Tá? Não é um adultério físico, não é uma prostituição física. É uma linguagem metafórica que demonstra a abominação do ato de adorar ou servir outros deuses em detrimento do serviço a Deus. Não é que esses povos não faziam isso também. A gente sabe que entre os gregos existiam prostitutos cultuais, onde as pessoas chegavam no templo e, ao adorar, ao oferecer uma oferenda, eles tinham relações sexuais com esses profetas ou profetisas. E todo tipo de abominação nessa área de imoralidade existia ali entre aqueles povos, e também não era diferente ali na Babilônia, como em outros povos, porque eles não temiam o Senhor. Lembram do que Paulo fala em Romanos capítulo 1? Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas paixões infames. E a imoralidade e as outras coisas mais, como a falta de afeição, essas coisas povoaram o coração dos homens. Por quê? Porque eles não reconheciam a Deus como o único Deus e Senhor das suas vidas. Mas essa é uma linguagem muito comum também no Velho Testamento. Abram Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23. Olha o que diz os versos 37 a 39. Diz assim: porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue, com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me negaram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram, no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. E nós vamos perceber que ele está falando do povo de Deus. É uma metáfora aqui para 2 cidades, provavelmente Jerusalém e Judá. E Samaria, no caso. Seriam os 2 reinos. E aí no verso 38 diz assim: ainda isto me fizeram, no mesmo dia contaminaram o meu santuário, profanaram os meus sábados, pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para profanar, e assim o fizeram no meio da minha casa.
Essa é a linguagem que é usada aqui, adultério, prostituição, é porque o povo de Deus estava indo para outros deuses, estava se prostituindo com outros deuses. E essa é a linguagem que Deus usa para falar a respeito disso. Eu não sei se eu coloquei aqui um desses textos de Ezequiel ou de Jeremias, agora eu não vou saber me lembrar, mas é uma descrição do adultério físico e da prostituição física que o profeta se utiliza para falar do comportamento do povo de Deus, de Israel. É uma linguagem pesada que eu, como homem, não teria pudor para falar aqui. Não sou melhor do que Deus, nem mais santo do que Ele. Mas como é a palavra de Deus, eu teria coragem de ler isso na igreja. Porque a palavra de Deus diz que Israel se entregou a outros deuses, como uma mulher que se entrega para um homem, uma prostituta. E ele fala isso de uma forma extremamente grotesca. É Deus falando na sua santidade. Lá em Mateus capítulo 12, verso 39. Mateus capítulo 12, verso 39. Nós vemos mais uma vez esse tipo de linguagem, de adultério, de prostituição. E uma linguagem feia. O adultério é algo feio. A prostituição é algo feio. Por mais que um homem a pratique, ou esteja fora de si e cometa um adultério, ou se prostitua, logo após isso, por mais ímpio que ele seja, ele não se sente bem. Ele não se sente bem. Porque isso, vamos dizer, é algo nojento. Nojento. E é dessa forma que o Senhor compara a procura do seu povo, o abandono do seu povo, da sua palavra, a busca de outros deuses. A não se dobrar e a não se entregar ao seu marido, ao seu esposo, que é Cristo, se entregando a outras coisas. Ele chama isso de adultério, de prostituição. Verso 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Mateus capítulo 16, verso 4. Nós vamos ver mais uma vez essa linguagem. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixaram os mentirosos. Você está falando de adultério físico? Não. Porque esses homens, como nós vimos lá em Mateus capítulo 5, eles eram estritamente severos quanto a isso. E aí o Senhor Jesus diz: olha, o vício foi dito aos antigos, eu porém vos digo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura está adulterando o seu coração. Por quê? Porque eles não faziam isso. Os fariseus, os escribas, as autoridades da época, eles, pelo contrário, eles tratavam de forma grotesca aquelas pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Porque eram prostitutas, meretrizes anteriormente, mas que agora não mais, se entregavam ao Senhor. Por quê? Porque fisicamente eles não cometiam isso. Então Jesus não está se referindo ao adultério físico aqui, mas espiritual. Aqueles homens abandonaram o Senhor e por isso se tornaram adúlteros diante de Deus. É interessante porque para a gente entender o significado dessa figura, nós precisamos manter na nossa mente que essa mulher é chamada de meretriz. Essa cidade, o mundo, é chamado de meretriz, de prostituta. Por quê? Porque esse símbolo mostra alguém que ilude, que tenta, que seduz, que conduz o povo de Deus para longe de Deus. Paralelamente à imagem da igreja como a mãe dos crentes.
que é aquela que conduz o povo de Deus ao Senhor, como instituição. É a mãe porque gera os crentes. É ali no seio da igreja que as pessoas se convertem, que as pessoas buscam ao Senhor. Então ela tem esse símbolo. Os reformadores, se eu não me engano, usavam esse símbolo. A igreja, a mãe dos crentes. O mundo é a meretriz. É aquela que ilude, é aquela que seduz e quer conduzir a igreja para longe do seu esposo. E aí, queridos, entendendo que essa meretriz é uma cidade mundana, isto é Babilônia. Uma cidade louca por prazer, arrogante e presunçosa, como foi a Babilônia da antiguidade. E essa descrição também traz à mente a cidade de Tiro, como um centro pagão de iniquidade e de sedução, como temos lá em Ezequiel, capítulo 27. Ezequiel, abram aí Ezequiel, capítulo 27. Lamentação de Tiro, 27 e 28. Lá no verso 28 diz assim, capítulo 28, verso 6. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros entre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e marcharão o teu resplendor. Percebam que, é lógico que eu não vou ler o capítulo 27 e 28, mas depois vocês em casa leiam se para entender e ver mais essa imagem que nós estamos vendo aqui. É a mesma imagem que nós temos de Babilônia, uma prostituta, aquela que desvia os homens da verdade. E se nós lembrarmos da idolatria que existia ali em Babilônia, né, e da maneira como eles viviam, vocês lembram? A idolatria de Nabucodonosor com a imagem de ouro? A loucura do mesmo monarca, porque ele olha e vê toda aquela pompa daquela cidade e diz assim, eu construí isso com o meu poder e com a minha força, e por causa disso ele é arrancado, como diz a Escritura, do mundo dos homens. Ele passa a ser um animal, uma besta, fera, porque não rendeu glórias a Deus e não reconheceu que a sua prosperidade, a prosperidade do seu reino, vinha das mãos do Senhor. O uso profano de Belsazar, dos instrumentos de culto, que foram roubados, que foram retirados ali de Jerusalém, que serviam para a adoração e o serviço a Deus, e agora era usado em uma festa profana e impura. E aí, por isso, a inscrição na parede, dizendo que o tempo dele era chegado, ele foi contado, foi dado de fato, como já acabou, chega. Você já passou chegou ao limite suportável da ira do Senhor. Quando nós lemos aqui o capítulo 18, nós vamos perceber que esse símbolo vai fazer referência a uma grande metrópole comercial e industrial. E se nós olharmos para o Velho Testamento mais uma vez, olharmos Israel, que era um povo escolhido, e que vivia cercado de nações pagãs, e que a igreja no Velho Testamento era Israel. E todos aqueles que se levantavam contra Israel representavam essa oposição. Babilônia. Porque tentavam desviar o povo de Deus, como fez Balaão. Lembram de Balaque? O objetivo dele era o quê? De Balaão? Desviar o povo de Deus. Fazer com que o juízo de Deus caísse sobre ele, sobre o seu povo. Como ele não podia amaldiçoar o povo, ele arrumou uma estratégia. Que estratégia era essa? O casamento misto, o adultério no meio do povo. E aí eles seguiram o conselho de Balaão, e o que aconteceu? Muitos foram mortos, foram destruídos. A ira de Deus caiu sobre eles. Por quê? Porque essas cidades representavam o que nós estamos vendo aqui. A Babilônia é o mundo. Hoje a Igreja Universal. Israel não é mais uma nação. Israel hoje somos nós.
né? Às vezes não gostamos nem de usar o nome de Israel. Não porque não seja correto dizer que hoje nós somos Israel, porque nós somos, mas por alguns grupos acharem que as promessas do Velho Testamento se referiam e do Novo Testamento se refere a Israel como nação. Mas não, Israel é a igreja do Velho Testamento e hoje a igreja do Novo Testamento somos nós. Nós somos o Israel. E sempre foi assim. Como Deus disse a Abraão no início, de ti eu vou abençoar todas as famílias, as nações. A Igreja de Cristo é universal. Ela não representa uma etnia, mas são todos os crentes de todos os tempos e de todas as nações. E aí, nessa perspectiva, podemos dizer com segurança que a menção à Babilônia hoje seria essa cidade como representante do mundo, como centro de indústria, comércio, arte e cultura, como era lá no passado. E por meio dessas coisas, Babilônia tenta, o mundo tenta buscar e atrair e seduzir os crentes e afastá-los de Deus. E essa cidade, ou o mundo, como nós vemos aqui no Novo Testamento, mais usado, essa expressão, né, simboliza a concentração da luxúria, do vício, das atrações desse mundo. Babilônia é um mundo visto como personificação da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, como diz 1 João, capítulo 2, verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nós estamos vendo aqui no texto da Escritura a Babilônia vista como algo passado, presente, ali no tempo de João, e nós podemos claramente dizer que no tempo de João, Babilônia ali era Roma, e na sua forma futura. Por quê? Porque a essência dessa meretriz, ela permanece. A Escritura diz que essa besta está sentada que essa mulher está sentada sobre a besta. E nós vimos lá no capítulo 13 que essa besta ali, do capítulo 13, no primeiro versículo, aquela que emerge do mar, ela representa todo o movimento cristão de perseguição na história, que é incorporado, segundo alguns comentadores, de forma bem apropriada, como sucessivos impérios mundiais. Lá em Apocalipse capítulo 13, verso 7, nós vemos isso, a besta que persegue a igreja. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada povo, língua e nação. Nós percebemos que essa mulher, Peretriz, Babilônia, que nos tempos passados, na antiguidade, era representada pela própria Babilônia, pela sua crueldade, pelo seu morticínio, pela sua idolatria, mas também estava ali presente em outras cidades como Nínive, Tiro e muitas outras cidades, porque representava o mundo pagão daquela época. Por isso nós podemos concluir que a meretriz sentada sobre a besta representa o mundo como centro da sedução anticristã em qualquer momento da história. E aí fica claro que no tempo de João, essa Babilônia representava o Império Romano. Uma cidade imperial que atraía com os seus prazeres os reis das nações, os líderes de cada domínio da vida, da arte, da indústria, do comércio. João vê Roma de seus dias cheia de vaidade, luxúria e prazer. Quem tem oportunidade de trabalhar com história antiga, ou qualquer área que envolva filosofia ou letras que envolvam essa área, percebe como a devassidão, como a riqueza, como a opulência estavam presentes ali no Império Romano. Já visto que nós vemos através dos seus reis, ou melhor, imperadores, como vi essa semana um documentário sobre Calígula e muitos outros, tá? Que eram pessoas ímpias e impiedosas.
Até mesmo os santos naquela época eram despedaçados nos circos romanos, como divertimento e satisfação do povo. E aí, queridos, nós percebemos, como diz lá Hebreus capítulo 10, verso 33, a meretriz bêbada com o sangue dos santos. Lá em Hebreus, que provavelmente não se sabe ao certo, mas uma das possibilidades aqui para quem essa carta for escrita era aos romanos, aos crentes ali, melhor, em Roma, aos hebreus ali em Roma. Provavelmente o que está sendo relatado aqui, não com precisão, mas os comentaristas, os historiadores não chegam a uma conclusão, mas há a possibilidade de que ele estivesse se referindo aos crentes ali em Roma. E aí no verso 33 ele diz assim, no capítulo 10, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulação, ora tornando-se participantes com aqueles que desse morto foram tratados. Roma, como diz aqui, estava embebedada, embriagada, no verso 6, do sangue dos santos. E naquela época, Babilônia representava Roma. Porque Babilônia é o centro de sedução a qualquer momento da história, porque representa o mundo. O mundo é a meretriz que se opõe à noiva de Cristo. Que elas são opostas. Hendrick diz o seguinte, ao comentar essa passagem, ele diz assim, a queda de Babilônia não se refere apenas à destruição final do mundo, como sendo da cultura anticristã e de sedução na segunda vinda de Cristo, mas também a demolição da totalidade das precedentes concentrações de engano. A queda de Babilônia ocorre ao longo da história, mas especialmente no grande dia do juízo final. E eu não sou historiador, queridos, nem pretendo ser, mas quando a gente olha a história e vê esses grandes impérios se levantando e de uma hora para outra eles ruindo, né? E a gente vê que esse ruir só pode ser pela mão do Senhor, porque eles se embebedaram do seu próprio pecado, e não apresentaram nenhum temor a respeito de Deus. Mas o texto diz que essa mulher, nos versos 2 e 4, ela tem uma taça na mão, vinho da sua devassidão, um cálice de ouro, ela tem uma taça na mão, dourada, que induz as pessoas a beber. Parece que a ideia de alguém que vai ao encontro daquela taça e pensa que é alguma coisa, é uma bebida maravilhosa, porque está dentro de uma taça de ouro, e quando bebe, aquilo é terrível, porque contém abominações e imundícias da prostituição contra Deus. Percebam que essa mulher, que o mundo apresenta instrumentos que são usados para afastar os crentes do seu Deus, e que o conteúdo disso está dentro dessa taça. É isso. Tudo que é usado para afastar os crentes do seu Deus, do Deus verdadeiro, está nessa taça. E aí a gente poderia citar literatura pornográfica, pornografia, esportes nos quais as pessoas se tornam alienados de Deus, luxúria, fama, poder mundanos, concupiscência da carne, conforto, facilidade, despreocupação, ausência de sofrimento, falso consolo, consciência amortecida, uma falsa religião, uma religião de sentidos, não uma religião de fé, adoração a um Deus estranho. Tudo isso está dentro dessa taça aqui, porque contém as abominações, os adultérios, ou seja, contém tudo aquilo que nos faz separar de Deus e buscar um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. E aí, queridos, cada um pode fazer uma lista aí, incluindo nessa lista coisas que são mais em si, ou aquelas podem se tornar mais, quando são vistas como um fim em si mesmo. Como o escritor da carta de Hebreus diz, lá no seu capítulo 12, verso 1, né? Que nós devemos nos despojar daquilo que é pecaminoso, do pecado que tenazmente nos assedia,
e desembaraçarmos de todo o peso. Ou seja, aquilo que necessariamente não é pecado, mas pode vir a ser pecado pela maneira como nós nos relacionamos com essas coisas. Tudo isso, querido, está dentro dessa taça. É por isso que nas Escrituras nós temos textos, abram aí, 2 Coríntios capítulo 6, textos como 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versos 16, de 7 a 1. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão de a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito. É por isso que textos como esse estão na Escritura. Por quê? Porque nós não podemos nos alimentar ou beber desse cálice. Nós não podemos. E isso aqui está falando sobre julgo desigual, sobre casamento misto, sobre relações de amizade, sobre relações de contrato. E é interessante porque ele fala o seguinte, olha, retirai-vos do meio dele, purifiquemos tanto da carne como do espírito. E a ideia aí é de algo exterior e interior. E aí quando ele está se referindo a algo exterior, é algo que seja manifestado no nosso corpo. A comunhão com o ímpio é algo exterior. Ele está dizendo que nós devemos nos purificar. Lembra no Velho Testamento, e ali também no Novo Testamento, que as pessoas não podiam ter contato com leprosos? Quem tocasse no morto se tornava impuro? Por que essas leis foram instituídas? Pura e simplesmente por causa de questões de saúde? Não. Tá? Porque elas vão apontar para a pureza do corpo quanto da alma. A pureza exterior e para a pureza interior. E aqui nesse texto ele está descrevendo a incompatibilidade da comunhão do crente com o descrente. Mas nós não ficamos só aí. Tá? Nós temos o Salmo 1. Abram aí o Salmo 1. Abram aí o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz ele será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo, ou ficarão de pé. A ideia aí. Nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É por isso que o Salmo, capítulo 1, diz isso. E percebam aqui que há uma, segundo os literários da área da literatura hebraica, diz que é uma gradação aqui. Tá? De alguém que anda, que se detém, que se senta. Se bem que essa linguagem, esse paralelismo sinonímico aqui, todos eles querem dizer a mesma coisa, mas eles sempre vão acrescentando algo mais. Quando você vê o original, as palavras sempre estão acrescentando alguma coisa a mais. Mas percebam que não é só a comunhão, mas também o pensamento do mundo. Viver como o mundo vive. Calvino chega a dizer no seu comentário a respeito do Salmo capítulo 1, que ele diz assim, viver bem é renunciar à companhia dos ímpios, ou seja, não ter comunhão com eles. E é tão interessante quando a gente vai pregar sobre família em muitas igrejas cristãs, como o pensamento do mundo tem adentrado a igreja. A última pregação que eu fiz lá em São Luís do Maranhão, e aí sem querer também chamar muita atenção dos irmãos, eu chamei a atenção, eu preguei sobre o Salmo 128 e disse que
a mulher no interior da sua casa. Eu disse uma coisa: hoje em dia, a mulher que é dona de casa é vista de forma menor. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia louva a mulher crente que é dona de casa. Eu não vou fazer uma apologia a isso aqui, ou falar sobre isso, porque os irmãos já conhecem muito a respeito do que nós pensamos sobre isso. Mas é que o mundo, a mulher então não pode estudar, a mulher então não pode isso, pode aquilo. Não é nada disso. Não é nada disso. Aqui a mulher casada, ela é mãe e esposa. E a sua prioridade é o reino de Deus, ou seja, seu marido e seus filhos. Essa é a prioridade. Mas o nosso pensamento está muito semelhante ao mundo. Muito semelhante ao mundo. Por quê? Por quê? Por que essas mulheres não são louvadas na igreja? Porque eu, como esposo, não reconheço o trabalho, o esforço de minha esposa. Porque eu não vejo isso como um lugar de honra para ela. Porque elas não veem assim. Porque estamos contaminados com o pensamento do mundo. Estamos contaminados com o pensamento do mundo. Isso é Babilônia. Essas coisas servem para nos afastar de Deus. Por isso também Paulo, em sua carta, no capítulo 12 de Romanos, verso 2, ele fala sobre isso. Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já preguei sobre esse texto aqui algumas vezes, e toda vez que a gente prega, a gente traz alguma coisa nova. Não é porque eu seja inteligente, não. É porque o texto da Escritura é muito rico. E por não ser tão inteligente quanto Deus, a gente não consegue ver tudo que está ali por trás da Escritura. Porque Ele é o Deus da Escritura. Mas essa palavra aqui, eu já falei isso para os irmãos, significa transformar. É a mesma palavra que nós temos no português para metamorfose. É uma mudança completa, é uma transmutação. Paulo está dizendo que nós temos que ter uma mudança completa, uma transmutação, mudar de borboleta, como uma lagarta se transforma numa borboleta. São dois animais que, se nós não soubéssemos que há esse processo aí, natural aí, de transformação, nós jamais iríamos ver que uma coisa é uma coisa e outra coisa é a mesma coisa. A lagarta é uma borboleta, que a borboleta é uma lagarta. Por causa da transformação. É essa a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui, no texto bíblico. Transmutar, mudar a nossa mente com relação ao mundo, com relação às coisas do mundo, ou melhor, com relação ao reino de Deus e aquilo que está na sua palavra. É necessário nós fazermos isso. Por quê? Retirai-vos do vosso meio, como foi com Ló. Porque se ele não saísse dali, ele seria destruído com a cidade. Se o comportamento dele fosse um comportamento rebelde diante de Deus, em não aceitar a voz do Senhor, ele seria destruído com a cidade. E é interessante que o Senhor só poderia destruir a cidade se ele saísse dali. E como o juízo era eminente, e da mesma forma que o juízo era eminente, mas Deus não iria destruir a cidade com Ló, ele o apressa. Interessante isso, né? Ele o apressa. Ele o tira da cidade. É assim que Deus faz conosco. É assim que o Senhor faz. Ele vai atrás de nós. O alvo da meretriz do mundo é desviar as pessoas para mais
longe possível de Cristo. Eu volto a falar sobre esse tema, que é um tema que a gente está falando muito, né? As pessoas pensam que eu sou especialista na área de família. Já disseram até uma coisa que eu até ri, né? Ah, você é autoridade. Eu não sou autoridade de nada, né? Mas porque a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E aquilo que a gente vivenciou em nossa vida através da graça e da misericórdia de Deus. Mas como a gente vê que as famílias da igreja, elas estão andando em caminhos que não são os caminhos da palavra do Senhor. Como os nossos hábitos familiares, como o nosso comportamento como família da aliança está distante. Eu não estou me referindo à nossa igreja como um todo. Não que nós estejamos, eu e você estejamos fora disso. Não. Mas eu estou me referindo às outras igrejas que não tiveram esse ensinamento, que não têm instrução da palavra de Deus. E que quando a gente chega lá, e numa igreja onde você tem um pastor que prega, que ensina, as pessoas ficam maravilhadas. Ficaram maravilhadas porque tem alguém que é ali, que é fiel com a Escritura. Porque nunca escutaram isso. 20, 30 anos de igreja. Nunca escutaram o que a gente faz aqui todo dia, de forma simples, às vezes, e às vezes até de forma incipiente. Por causa da nossa falta de capacidade humana. Humana. Expor a palavra. Expor a Bíblia. É só tirar o leão da jaula. O resto ele faz. É assim com a Escritura. Nunca essa meretriz. E ela quer afastar os homens, os crentes, o mais longe possível de Cristo. E o mundo está se opondo à igreja. Completamente. O mundo, Babilônia, seduz muitos com as suas muitas riquezas, concupiscências e facilidades para chegarem a um determinado lugar, por vezes, a um lugar até que queremos, mas de forma indevida, como foi Cristo. Lá em Mateus capítulo 4, verso de 8 a 10, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso darei se prostrado me adorares. Nós pegarmos lá Mateus capítulo 28, você vai ver Jesus dizendo assim: toda a autoridade me foi dada. Ide, fazer discípulo de todas as nações. Era isso que Satanás estava oferecendo para Jesus ali. Mas de forma indevida. Se o Senhor Jesus fizesse isso que Satanás estava querendo, ele faria o que a besta vai fazer e está fazendo nesse mundo. Porque a autoridade, nós vimos em Apocalipse, de Satanás sobre essas pessoas, foi entregue à besta para enganar e destruir. Porque isso, segundo Tessalonicenses, é o propósito de Deus, a operação do erro, o juízo de Deus, destinando e predestinando todas as coisas para o desfecho do fim. Era aqui que o Senhor queria chegar. E aqui onde ele chegou. Ter autoridade sobre todos os reinos e a glória. Mas não da forma como Satanás estava oferecendo. É isso que o mundo faz. É isso que o mundo faz. Seduz. Com as suas riquezas, concupiscências e facilidades, para que os homens cheguem a um determinado lugar. Por vezes, um lugar lícito, um lugar que nós queremos, mas de forma indevida. Eu gostaria de terminar, querido, abrindo 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Querido, Tiago vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. João está dizendo que nós não devemos amar ao mundo, porque se amamos ao mundo, o amor de Deus não está em nós. Babilônia hoje é um mundo. E essa oposição ela pode ser representada, não sei, no final dos tempos, por um país, por um governo ou vários governos, nós vamos ver isso aqui. Mas Babilônia representa o mundo. Um mundo que tenta, todo o tempo, nos comprimir contra a parede. O mundo que tenta nos afastar de Cristo todo o tempo. O mundo que tenta afastar os homens da igreja. Uma mulher que é prostituta, uma mulher que é adúltera, uma mulher que é meretriz, que quer afastar os homens da sua verdadeira esposa, ou melhor, do seu verdadeiro marido, que é Cristo. E nós não podemos nos deixar levar pelos seus meneios e pelas suas olhadelas, como diz o próprio texto de Provérbios, com que ela seduz os homens. A Escritura é muito clara quando diz que no verso 14 do capítulo 17 de Apocalipse, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. O sexto selo é Satanás ajuntando o seu grupo para lutar contra Cristo. Esse ajuntamento é um selo de Deus. É Deus preparando esses homens para caírem numa armadilha. Eles estão se levantando para Deus, contra Deus, para Deus destruí-los completamente. Que possamos ter essa imagem na nossa mente de uma mulher prostituta, de uma meretriz. Que essa imagem fique na nossa mente como o mundo representa e deve ser representado para nós. E olharmos para o mundo dessa forma. E ao invés de irmos atrás dessa mulher, irmos atrás do Senhor Jesus.